Então é fato incontestável que a esmagadora maioria do povo de Deus que está no mundo tem a sua mente presa no antigo pacto, logo a sua mente não está salva. Então o Filho de Deus ele é salvo, sempre salvo, independentemente disso. Já estudamos sobre isso recentemente, sobre salvação, etc. Claro, voltaremos futuramente no assunto, sempre vamos tocar nesse assunto, mas o fato é o seguinte, os filhos de Deus são salvos, ponto. E nós já nascemos salvos, porque já nascemos depois de toda a obra consumada. Só que o que para muitos falta acontecer é a salvação em termos de conhecimento, em termos de entendimento, porque a mente, como eu disse, está ligada ao antigo pacto por causa da religião. A religião chamada cristã, que de cristã não tem nada, né? O cristianismo, no caso, ele de maneira geral impõe a antiga aliança misturada com a nova. Observe bem isso. Tá? Então, é aquilo que eu sempre digo, vou repetir, vou falar mais uma vez. Há dois grupos. Existe aquele grupo que é a grande maioria, que diz que está na graça, mas não está. Tá? Essa maioria diz estar na graça, mas eles pregam a graça misturada com elementos do antigo pacto. Eu já vou citar alguns exemplos aqui. Tá? Então, é o que eu chamo de do antigo pacto velado. Né? O antigo pacto está ali, mas ele está velado. O que significa velado? Ele está escondido, ele está, como se costuma dizer na gíria, está na encolha. Né? Ele está ali na encolha, está escondido, e a pessoa pensa que está na graça, a pessoa pensa que está servindo a Jesus, que está adorando a Jesus, mas ela está envolvida com a lei. Aqueles que se dizem cristãos hoje são, na verdade, judeus de prática, são judeus em termos de religião. Então você pergunta para alguém que pensa defender a fé cristã hoje em dia, né? Seja qual for a denominação, tá? Pentecostal, neopentecostal, tradicional, adventista, assembleia, católico, não importa. O camarada se diz cristão, você pode perguntar, você é cristão mesmo? Ele vai dizer, claro que sou cristão. Mas no fundo, ele está praticando obra da lei. Uma só que seja. Se ele praticou uma obra da lei, ele está obrigado a praticar toda a lei. E se ele está obrigado a praticar toda a lei, logo ele é um judeu do ponto de vista religioso. Então não adianta você falar que está na graça, né? Uma denominação qualquer dizer que está na graça, e colocar a obra da lei, uma que seja, na vida do povo. Não adianta, amado. Para você viver na graça, você não tem que falar, eu estou na graça. É aquilo que eu digo também muito, né? Hoje quase todo mundo diz que prega a graça. Todos esses pastores famosinhos aí, que você vê no YouTube, na televisão, tudo mais, né, com milhares, milhões de seguidores, todos eles hoje dizem que prega a graça. Se você perguntar para um pastor desse aí famoso, eu digo famoso porque, né, eles estão aí em evidência, mas qualquer pastor do sistema, na verdade, pergunta para ele se ele está na lei. Ele vai dizer que não. Que isso? Aqui na lei o quê? Estou na graça. Ele vai dizer. Porque no pensamento dele ele está na graça. Ele vive a palavra da graça. Só que, na verdade, na vida dele tem obras da lei disfarçadas de obras da graça. Então ele não está na graça, ele não é cristão, ele é judeu de prática. Esse é o ponto. Ou seja, a mente dele, ele é um salvo. Provavelmente sim. Provavelmente ele é alguém da boa semente. Mas a mente dele não foi salva. O entendimento, né? O aspecto da alma dele no aspecto do entendimento. Porque a alma ela tem muitos aspectos, né? E no aspecto do entendimento, a alma dele não foi resgatada. Então ele é um filho de Deus, ele é salvo, ele não vai perder a salvação, porque filho de Deus não perde a salvação. Não existe isso. Tá? Só que ele não teve o entendimento dele resgatado do engano. Então se ele morre nessa condição, né? Morre biologicamente, não na alma, nem no espírito, obviamente, porque ele é filho de Deus, ele vai para o paraíso, só que ele não tem galardão, infelizmente. O galardão é uma recompensa que Deus dará para o seu povo, porque Deus é galardoador, como a palavra diz, mas ele dá em função do que fazemos nesta vida. Então salvação é pela graça e não se perde. O Filho de Deus vai viver para sempre. Entenda isso, você é filho de Deus, você vai viver para sempre, independentemente de obras. Agora, o galardão que Deus vai dar no paraíso, aí é em função da obra que você pratica, ou das obras que você praticou nesta vida. Ponto. Mas o fato é que o Filho de Deus é salvo, sempre salvo. Tá? Então, se o Filho de Deus morre nessa condição de não conhecer a palavra em sua plenitude, está debaixo da lei, por estar debaixo da lei, ele está debaixo de maldição, logo ele não tem galardão algum.
Então, ao chegar na eternidade, eu particularmente costumo acreditar que ao chegar na eternidade, o filho, obviamente, por estar na plenitude, ele vai ter todo o conhecimento lá. Mas ele não teve a oportunidade de conhecer aqui ainda nessa vida. Privilégio este que nós, pela misericórdia de Deus, temos. De conhecer a graça, o evangelho da cruz, a palavra da cruz, antes de estarmos no paraíso. E podermos, com isso, angariar os nossos galardões, aquilo que Deus nos permite. Né? Então a nossa luta aqui, em levar essa palavra, é para fazer o povo do Senhor entender que sem viver a graça plenamente, de verdade, sem ter a palavra da graça em sua mente, não haverá nunca renovação na vida desta pessoa. Porque a mente dela está ainda no antigo pacto. Então, como eu disse, há dois grupos. Um que vive de maneira velada, diz que está na graça, mas na verdade não está. E tem aquele grupo também, que é uma minoria, mas é uma minoria que faz barulho, né? Que defende que tem que cumprir os 10 mandamentos na letra. Entende? Você vê aí na internet, por exemplo, no YouTube, nas minhas pesquisas eu encontro canais no YouTube grandiosos, enormes, com centenas de milhares de inscritos defendendo os 10 mandamentos. Fazendo série os 10 mandamentos. Por que você tem que cumprir? Tá aqui, ó, assista a nossa série. Tem isso na internet aí a beça, irmão. Você entende que a nossa luta é grande aqui de levar a graça? Como que alguém pode defender abertamente, amado, você viver em 10 mandamentos? E claro, por conseguinte, a pessoa acaba tendo que viver em todo o desdobramento, né? Porque na verdade a lei de Moisés, juntando toda a lei, né, os mandamentos de homens que há, inclusive lá na lei, são 613 mandamentos. Ora, se você vive em um, você pratica um, tem que praticar todos. Então há grupos aí com uma voz grande na internet defendendo isso. Não, que tem que viver os 10 mandamentos, porque a lei... Amado, olha só, vamos lá. O que Paulo disse a respeito da lei dos 10 mandamentos? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o Paulo diz assim, ó, o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Eu te pergunto, o que foi gravado com letras em pedras, senão os 10 mandamentos? Paulo disse que é o ministério da morte. E aí no contexto ele diz mais, e o ministério da condenação. Então o que a lei foi? Ela foi o ministério de morte e de condenação. Mas as pessoas estão até hoje insistindo com isso. Não, porque tem que cumprir os 10 mandamentos na letra. Não, porque isso, não, porque aquilo, porque não pode comer carne de porco, tem que guardar o sábado, e não pode isso, não pode aquilo.